Agora vamos à meditação da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, que narra um acontecimento na vida do rei Ezequias. E aconteceu uma cura milagrosa na vida do rei Ezequias. A Igreja Evangélica da Paz está com o propósito, nesta semana, de orarmos por pessoas que estão enfermas. E importante estarmos clamando a Deus. Ezequias, nesse capítulo 38, ele foi acometido de uma enfermidade, não sabemos exatamente qual foi, mas a Bíblia fala que foi uma enfermidade mortal. Estava decretada a sua morte. E hoje também vivemos em situações em que muitas pessoas têm um diagnóstico médico e diz: olha, você não tem mais jeito. De toda maneira, todos nós temos que entender que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos conhecer a morte. A única possibilidade que temos é se o Senhor vier antes deste acontecimento. Mas temos que ter essa convicção de que a morte um dia chegará para todos nós e temos que estarmos preparados para este acontecimento. E Deus enviou Isaías, o profeta, que disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não que a casa de Isaías estivesse em desordem, mas Deus estava fazendo uma prevenção de alguns preparativos que Isaías deveria ter, principalmente no momento que vemos que o contexto era que os assírios estavam atacando Judá. E Isaías tinha que ter essa noção, e aliás, Ezequias tinha que ter essa noção, e Ezequias foi um bom rei, um rei piedoso. E o que faz Ezequias? Ezequias vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor. Ele busca ao Senhor. E é o que nós precisamos fazer também. Orar, interceder. E ele diz: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então vemos atitude quando uma pessoa recebe a sentença de morte. Uma situação que podemos imaginar: olha, você vai morrer. E Ezequias, então,
vira o rosto para a parede e ora e chora muitíssimo. Nesta oração, ele sem dúvida disse a verdade sobre a piedade. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Pois era um dos poucos homens entre todos os reis de Israel que era uma pessoa piedosa. E nessa oração podemos observar essas 3 declarações de Ezequias. Andei diante de ti em verdade. Andei diante de ti com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. Importantes declarações que nos mostram como este rei procedia diante do Senhor e tinha essa condição de poder orar e dizer para Deus. E quando Ezequias diz isso, nós vemos que houve uma reação da parte de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E aqui nós encontramos essa importante declaração no sentido de Ezequias preparar-se para a morte. E a oração que fez a Deus, nós vemos que este relacionamento que ele tinha com ele, houve uma mudança daquela sentença. Então, isso nos dá uma direção de que mesmo que uma pessoa tenha uma sentença de morte, ainda existe a parte do Deus do impossível. Quando o crente é atingido por alguma tragédia, pode ter a certeza plena de que Deus se importa com o que lhe acontece. E na característica de Deus, ele é compassível, é sensível ao que nos acontece. Por isso, a necessidade da oração. Foi o que Ezequias fez. E hoje, infelizmente, poucos estão buscando essa importante e talvez a mais difícil atividade espiritual, que é a oração. Poucos se concentram na oração. E vemos aqui que as orações do crente, ela tem um efeito sobre o próprio Deus Pai, sobre seus propósitos e na realização do seu plano soberano. O que acontece, pois, na nossa vida ou na vida da igreja é determinado tanto pelo plano de Deus como pelas nossas orações. Hoje, se você vê alguma coisa que não esteja caminhando bem na sua vida, ou você que é um crente vê uma situação que não está correspondendo
com a vida da igreja? O que se deve fazer? Criticar? Ir contra as pessoas? Será que isso vai resolver? Falar, pregar, procurar, exortar? Tudo isso tem o seu valor. Mas perceba que o mais importante é você dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, para que realmente o Senhor possa intervir aonde as coisas não estão andando como deveria andar. Então, Deus chama-se, assim mesmo o Senhor diz, o Deus de Davi, seu pai. Aqui nós vemos a semelhança de Davi, tudo que Davi tinha feito, o Senhor sabia que Davi era um servo especial e ele tinha uma aliança com Davi. E aí Deus, ele vai dizendo, o profeta vai dizendo que livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E aqui nós vemos, neste verso 8, algo milagroso que aconteceu. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, vemos aqui essa importante frase de um fenômeno sobrenatural. Deus dá 2 sinais para Ezequias, que ele subiria à casa do Senhor em 3 dias. Ele subiria à casa do Senhor. E a sombra do sol declinante retrocederia 10 graus. E aqui nós vemos essa importante cumprimento, que é algo sobrenatural, onde Deus faz o chamado relógio de sol de Ezequias. Ezequias escolheu a coisa mais difícil, que a sombra recuasse 10 graus em vez de avançar. Pela lei eterna de Deus, a sombra sempre avança. Mas aqui houve um notável milagre do sol retornando, ou tecnicamente dizendo, a Terra fazendo sua rotação de 10 graus para trás. Algo totalmente fora da física. Então, não sabemos como foi feito isso, mas isso tudo explica o poder de Deus. E agora, nessa parte final deste capítulo 38, nós vemos palavras maravilhosas, onde encontramos o salmo feito por Ezequias. E diz no verso 9, Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade.
Aqui encontramos, prezado ouvinte, você que talvez esteja passando por uma enfermidade, por um problema sério, o fato de você ser grato a Deus. Quantas pessoas às vezes procuram, numa necessidade, a casa de Deus, aquela necessidade é concedida, é resolvida, mas depois acabam se esquecendo de agradecer a Deus. São como aqueles 10 leprosos que foram curados, que o Senhor disse para eles se apresentarem diante do sumo sacerdote. E depois que se apresentaram, apenas um retornou. Isso trouxe perplexidade para o Senhor Jesus. Mas não foram 10. Somente esse samaritano retornou. Então vemos a importância da gratidão. E Ezequias, ele vai dizer: eu disse na tranquilidade de meus dias, erguei as portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Essa palavra sepultura significa não sepultura, mas a palavra hebraica Sheol, que é o mundo invisível, o lugar dos espíritos que já partiram. E aqui a referência que ele faz, as portas da sepultura já estou, significa como todos os outros homens em geral, ele pensou que tinham o direito de viver mais anos do que aqueles que já haviam vivido. Desejava ele, como todas as pessoas, de boa mente, ter uma vida longa, um reinado próspero, e agora, de repente, suas esperanças haviam sido frustradas. Já não verei, já estou privado do resto de meus anos. Ele sentiu que agora a sua vida estava por um fio. E ele diz: eu já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que de tear me cortará, desde amanhã até a noite me acabarás. Aqui ele está falando de angústia, ele fala do mal, da calamidade, da enfermidade, da dor, da doença. E ele vai então dizer nesse salmo: eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite, me acabarás. Ele quis dizer: sou entregue à morte como uma presa, a um leão, meus ossos irão quebrar-se, e eu chegarei ao fim. Que percepção maravilhosa, prezados ouvintes, de uma pessoa que vê a fragilidade da sua vida, vê que esta vida não vale nada, estamos aqui por um fio. E ele diz mais: como a grou ou a andorinha, que são pássaros, assim eu chireava e gemia como a pomba
alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Chirei como um grou, uma andorinha, gemi como uma pomba. Meus olhos faltaram-me quando percebi que devia morrer. A grou, uma conhecida ave com pernas longas que anda sobre a água e produz um som muito rouco, exagerado e melancólico e que expressa dor. A andorinha é bem conhecida por seu gojear, uma ave de migração. A pomba, muitas vezes mencionada como um pássaro limpo, inocentes, em termos de disposição e sem fazer resistência aos inimigos, tais pássaros são muito ligados aos seus parceiros. Quando um morre ou fica ausente, o outro lamenta em sua solidão. Essas foram as palavras que Ezequias encontrou para louvar a Deus. E ele diz mais: que direi? Como mo prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Esta é uma expressa surpresa por ser curado e ter uma libertação tão inesperada. Deus prometia acrescentar 15 anos, e assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os anos que estão por vir, por causa da amargura da minha alma. Ou seja, por todos os meus dias, eu me lembrarei da angústia e das amargas dores de minha doença e de minha cura. Deixarei que esta lembrança me faça sério e cheio de gratidão. Senhor, como estas coisas se vive e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Por essas promessas de Deus e seu cumprimento se vive. Ele estava dizendo: estou vivo, graças a essas coisas que me foram dadas. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, então amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Em vez de paz tive amargura, até que tu me amaste e me livraste da morte. Tu deixaste de castigar-me por causa dos meus pecados, eles agora são perdoados e lançados para trás das tuas costas. E aí ele termina nesses 3 versos finais. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então, este final, Ezequias está dizendo que os homens, ao morrerem, não podem louvar a Deus na terra, ou esperar
futura verdade, mas os vivos ainda estão em provação. Eles podem louvar a Deus, conhecer a verdade e ser salvos, como ele foi, Ezequias, abençoado neste dia que o profeta Isaías veio falar com ele. Por isso, prezado ouvinte, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar, como disse Ezequias, andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E com certeza a oração de Ezequias foi ouvida. Que a sua oração possa ser ouvida. E por pior que seja qualquer notícia má que receba, você saiba orar ao Senhor, e com certeza o Senhor tem uma provisão para a sua vida. Amém.